Tem vários placa branca. Tem placa branca que parece Kei também. Tem placa branca pequena, porque placa não é o tamanho do carro, seria a cilindrada do motor, né? Você lembra daquele comercial dos pôneis malditos, pôneis malditos? Somos os pôneis malditos, lá, 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 lá. Então, é porque não são cavalos, são pôneis, né, dentro desses carros. Um dos nossos maiores pesadelos aqui no Japão acabou de chegar essa semana. O que chegou, amorzinho? O imposto do carro. Não, meu Deus, vou ficar pobre, ai meu rim, vamos ter que vender cada um rim para poder pagar esse imposto. E aí fica a dúvida, imposto de carro no Japão é muito caro? Em 2025 aumentou? Carro placa branca, carro placa amarela, tem diferença de imposto. Qual é essa diferença? Calma, gente, tudo isso e muito mais nós vamos explicar para vocês hoje aqui nesse vídeo, então aguenta aí. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o André. Eu sou a Jéssica. E nós somos o Marmitex Japão, por quê? Estamos sempre prontos para a viagem. Dessa vez fomos acometidos por uma grave situação, que foi a chegada do mês de maio, e junto com ele, impostos. Chegou o imposto do carro, e essa é a primeira vez que a gente paga imposto de um carro placa branca. Exatamente. Né? A gente tava até meio assim, a gente sabia já que isso ia chegar, né? Que esse fatídico dia chegaria. A gente esquece que vai passar tão rápido assim, né? Exatamente. E chegou esse dia, vocês lembram, né? Caso vocês não saibam, a Jéssica ganhou o nosso carro na competição de karaokê lá em Shizuoka. E aí tem vídeo, né? Vídeo, vou deixar um cardzinho aí pra vocês clicarem e assistirem depois. Dá uma assistida que foi emocionante. E aí, né, na hora foi tudo alegria, mas agora é tristeza. Agora é tristeza, né? E a gente já vai falar quanto que custou esse imposto aí. Que antes nós tínhamos o famoso Kei Kuruma, é isso que fala, Kei Kuruma? É um Keizinho. Kei Daisha, Kei. Pra nós é berebinha. É o Kei, é o carro que é menorzinho, caixinha de sapato, sabe? É o Kei, o famoso Keizinho, que o pessoal fala aqui no Brasil, que são os carros placa amarela. São carros com menos de 1000 cilindradas. Né? No Brasil, os carros mais fraquinhos aí são os 1.0, né, que o pessoal fala, né? Aqui é como se o carro fosse 0.7, né? Meu Jesus amado. Então seria... Sabe, você lembra daquele comercial dos pôneis malditos, pôneis malditos? Somos os pôneis malditos, lá, 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 lá. Então, é porque não são cavalos, são pôneis, né, dentro desses carros. Mas esses carrinhos são surpreendentes, porque eles são, acho que pelo fato do peso, que eles são bem leves. Eles aguentam o tranco, né? Não, eles conseguem, principalmente se você tiver um Kei que é turbo, assim como a gente já teve uma vez, meu, você consegue pegar umas velocidades boas aí. Tipo Nossa, assim, parece eu com gases, menino, mas vai rápido que você não tem uma noção. Então, tipo assim, você consegue dar 120, 130 por hora num carrinho desses, se as condições ajudarem, se você não estiver na subida, né, com o carro completamente cheio. Mas no geral, assim, acho que eu já cheguei a pegar a gente chegou a ter o Mitsubishi EK Sport. É muito bom esse carro, hein? Se você estiver chegando aqui, tiver em promoção, tiver baratinho. Não, o mais legal preço desse carro que a gente teve. Pode explicar, amorzinho. Né? E aí esse carrinho aí a gente chegou a pegar 140 nele já, né, na estrada. E esse carro aí, só que assim, ao mesmo tempo que eles são rapidinhos e tal, eles também gastam um pouco mais do que se fosse um Kei normal, né? Em geral, os carros Kei, eles têm essa diferença eles são mais fracos, mas eles aguentam bem. Teoricamente, os mais modernos agora, eles são bem mais econômicos. Tem Keis que mesmo sem ser híbrido, fazem aí mais de 20 km por litro, né? Então que não é o nosso caso, né? Não. Mas... uma das vantagens que faz todo mundo querer ter um Kei aqui, além da acessibilidade, né, porque pelo fato dele ser pequeno, ele é mais fácil de você lidar com parar nos lugares, lugares menores. Se você não sabe, gente, aqui no Japão as ruas são muito estreitas. As ruas são bem estreitas, tem... Dos lugares que a gente já morou, em Ryogo, eram ruas muito estreitas. Não, mas nada comparado... Kyoto, né? Kyoto acho que é um dos lugares com as ruas mais estreitas que a gente já viu. Aqui também tem os lugarzinhos. Tem bastante, sim, tem muito, por todo o Japão. E os Keis têm essa vantagem aí de ser mais econômico. Eles têm alguns Keis, como são feitos por a vida diária. Tem, né, o carro do nosso amigo tem um cestinho embaixo. Tá, inclusive, se você quiser conhecer o carro do futuro... Tá aí, ó. Tem também um vídeo aí, dá uma assistida, dá uma conferida que é muito legal. Então, além de ter várias vantagens ergonômicas, etc e tal, eles também têm uma vantagem que é na hora de pagar o imposto, né? Na verdade são duas. No estacionamento, pra quem não sabe, nas vagas aqui, em muitos lugares, em mercado, loja de usados, adoro uma lojinha de usados, tem vaga que é específica para carro Kei. Além do imposto, tem o lance também de que quando você vai, por exemplo, você
você está morando num apartamento, aí você comprou um carro. Se você tiver um carro Kei, você pode, e você tiver sua vaga, vamos supor, você alugou o apartamento, sua vaga é a vaga 505, sei lá. E aí, se você tiver um Kei, você vai lá e simplesmente pode parar na sua vaga normalmente. É o óbvio, né? Parece óbvio, né? Simplesmente você vai lá, para o seu carro e pronto. Você não precisa dar satisfação pra ninguém. Porém, se você tem um carro placa branca, aí mora um problema, porque você tem que ir na polícia, você tem que pegar um mapa do estacionamento com todas as vagas desenhadas e tudo. Você vai na delegacia e pede lá um tipo de permissão provando que o seu carro, placa branca, tem um lugar pra ficar, né? Que você não vai deixar ele em qualquer lugar. Porque não pode deixar carro em qualquer lugar como a gente deixa no Brasil, viu? Deixar na calçada, essas coisas assim. De jeito nenhum. Pode tomar multa, etc e tal. E é isso, então, esse é um problema que o carro placa branca tem. Você tem algumas preocupações a mais. É verdade. Tá? E outra que é o imposto. Por exemplo, aí a gente vai deixar os valores certinhos, eu vou falar de cabeça aqui por cima. Carro placa amarela, o imposto, se você tiver um carro, por exemplo, com menos de 10 anos de uso, ele vai ser em torno de, se eu não me engano, 9 mil ienes de imposto. Aí eu vou colocar os valores certinhos, né? Mas em torno de 9 mil. Se ele passar de 10 anos de uso, diferente do Brasil, que quanto mais velho vai ficando, mais barato fica, que é o contrário. É o contrário. Quanto mais velho fica o carro, mais caro fica o imposto, porque eles querem fazer com que você... Fazer você trocar seu carro. Fazer você trocar de carro, né? Pra girar o mercado, né? Faz sentido, né? E também o carro novo, ele polui menos, tem uma série de fatores, né? O pedágio também do carro Kei é um pouco mais barato, tem esse lance também. Nossa, tem muitas vantagens, tem várias vantagens, Olha, vamos listar aqui, então, as que a gente tá lembrando. Então, vantagens de ter um carro Kei. Então, o que você acabou de falar, o pedágio é mais barato. Pedágio é um pouco mais barato. Estacionamento tem vagas exclusivas para carro Kei. O imposto é mais barato. Tudo é mais barato, né? O pneu também, né? Os pneus, imagino que sejam mais baratos. Os pneus. Os pneus. Os pneus, eles você consegue preços bem baratinhos, porque o aro dele é pequeno, né? Então, se pega carro maior, vai sair pelo menos, às vezes, o dobro do preço de um pneu do carro Kei, né? Pneu, roda, né? E o estacionamento. E o estacionamento que você para em qualquer lugar sem ter... São 5 benefícios. Você não precisa de ter permissão para parar o carro, né? Vamos dizer assim. Você tem que ter um lugar. Pra deixar bem claro, você tem que ter esse lugar. Mas você não precisa ir na polícia, não precisa de mapa. Não precisa tirar documento, tirar um mapa do estacionamento. Por exemplo, o nosso, a gente teve que ir lá no dono do estacionamento, pedir pra ele um mapinha. Aí se ele precisa de uma permissão, ele tem que assinar um papel dizendo que esse sujeito aqui ele está parando no meu estacionamento, o carro dele é um carro do modelo tal. E aí você vai lá na delegacia com esse papel. É que assim, as empresas que vendem carro já fazem esse serviço pra você. Caso você esteja comprando carro com eles já fazem isso. No nosso caso, inclusive, desculpa, amor, te interromper, mas no nosso caso, inclusive, como a gente ganhou o carro, a gente não teve que fazer quase nada. Foi muito tranquilo com relação a isso, né? Eles fizeram o emplacamento e tudo mais, né? Enfim, então essas são as vantagens. Mas peraí, que tem as suas desvantagens também. É por isso que existem carros de outros tipos também, né? Para vários tipos de pessoinhas diferentes, né? E quais seriam essas desvantagens de ter um carro Kei? As desvantagens de ter um carro Kei. Primeiro, assim como o tamanho físico ajuda em algumas horas, o tamanho físico também atrapalha, porque os carros Kei são feitos para serem pequenininhos. Gente. Apesar que tem os Keis de hoje, tem uns Keis com teto mais alto, assim, tal, que eles como eles são bem quadrados, eles são quadrados de propósito mesmo para você ter um aproveitamento de espaço maior. Não tem tanto esse problema da aerodinâmica, porque os carros mais esportivos, tal, tem todo aquele lance de aerodinâmica e às vezes até carros grandes, o cockpit ali, ele é apertadinho um pouquinho por questões de aerodinâmica, né? Mas os carros Keis não são feitos para velocidade, não. Então, eles fazem quadrado mesmo, que é para você ter muito espaço de aproveitamento interno. Porém, por exemplo, às vezes uma pessoa mais alta vai ter uma dificuldade, porque mesmo você colocando o banco para trás, muitas vezes, um cara aí com mais de 1,80m, 1,90m, já fica muito complicado de você... Talvez até dê, mas vai ser desconfortável, né? Ou então... pessoas com peso... Pessoas fortinhas. Pessoas um pouco mais gordinhas, assim, mais fortinhas. Também vão sofrer. Do meu peso pra cima também, quando você senta, tem, por exemplo, os consoles aqui embaixo, onde você coloca moeda ali, muitas vezes.
a sua perna aqui, a coxa, fica batendo, né? Isso é uma coisa que eu sentia muito quando eu sento em carro Kei, hoje em dia, eu percebo que você não fica totalmente confortável, assim, né? O banco, às vezes, a posição do banco não é tão legal assim. Eu acho que, né? inclusive, eu acho que o carro Kei, ele foi realmente feito pro dia a dia. Porque se você for fazer uma viagem muito longa, como nós já fizemos várias viagens longas, assim, quando a gente morava em Hyogo, a gente ia muito pra Kyoto, pra Osaka, Kobe, enfim, pra todos esses lugares. E eram muitas horas de viagem. A gente chegou aí pra Gifu também, inclusive. Cara, a gente chega moído, porque o banco era duro, o espaço é pequeno, aí você vai levar um bando de coisa, aí as coisas você fica, sabe assim, empilhando coisa, entuchando coisa, aí você não enxerga direito. Tudo bem que, assim, a gente não teve tantos carros assim pra também falar, nossa, todos os carros são assim, né? Tivemos 3 carros ao todo aqui no Japão, né? E assim, a gente já entrou em mais uns 2 diferentes, 3 carros diferentes que não eram nossos, né? Mas todos eles têm esse lance mesmo do espaço, esse carro mesmo do nosso amigo, a gente teve que colocar case da guitarra dentro e praticamente não coube, né, no porta-mala, assim, a gente coube bem arrochado, tipo assim, assim. se você for ter que carregar o carro com mais coisas, assim, o lance do tamanho físico do carro não comporta, não é feito pra isso, Mas né? tem mais desvantagens? pontos negativos? Tá, então, aí o lance da baixa cilindrada do carro faz com que o carro seja... Eu tinha esquecido disso. O carro seja um pouco mais fraco, né? Então, por exemplo, fazer uma ultrapassagem, você vai... Por exemplo, você vai mudar de uma faixa para outra, às vezes a faixa que você quer entrar tá movimentada, num carro mais forte você consegue sair rápido, dar um arranque rápido e entrar na outra faixa, mas no case você tem que tomar mais cuidado, porque a aceleração dele é mais lenta. E também, com tudo isso, ele sendo mais fraco, ele tende às vezes a gastar mais gasolina também do que deveria, porque assim... Se você estiver numa estrada, pegar uma subida um pouquinho, você vai ter que pisar mais. Para você manter a velocidade igual de todos, né? E esse lance do pisar mais significa forçar mais o motor. Então você acaba gastando mais. Se você andar sempre bem na manha, ele é mais econômico. Mas se você tiver que andar um pouco mais rápido, ele se torna um pouco mais gastão, principalmente se for turbo, né? E mais alguma coisa? É isso, né? Acho que basicamente, né? Então, 5 pontos positivos contra 2 negativos, vamos dizer assim. Na verdade, é por isso que eles fazem tanto sucesso, né? Porque, no geral, é muito válido ter um carro Kei, né? É muito bom, né? Eu ia falar outra palavra, mas esqueci. Muito vantajoso, vamos dizer assim, É vantajoso, né? E agora, vamos falar do placa branca. Então, quais são os pontos positivos do placa branca? Eu quero falar. Mas, quero pera aí, começar. placa branca, mas aqui tem vários placa branca. Tem placa branca que parece Kei também. Tem placa branca pequena, porque placa não é o tamanho do carro, seria a cilindrada do motor, né? A cilindrada do motor. Eu vou falar de placa branca desse modelo aqui, ó. Essa foto que vocês estão vendo, que é a nossa baleinha. Então, a nossa baleinha aqui é de quem eu posso falar. Gente, uma coisa que eu lembro muito bem, assim que a gente pegou o carro, eu lembro que eu falava, gente, parece que eu tô não sei, parece que eu tô numa sala, assim, confortável, com televisãozinha e tudo mais. Eu sei que tem Kei, que tem televisãozinha e tudo mais. A maioria dos Keis hoje em dia tem. Mas é confortável, você tem espaço, você estica os pés gostoso, um banco gostoso, Isso sabe? que o nosso não é tão grande, né? É o maior de todos, né? Não, claro que não, mas é grandinho, é grande. Cabe, quantas pessoas? 8? 8 pessoas. 8 pessoas. Cabe gente pra caramba. Só que nós já somos, por natureza, espaçosos, sabe? Então, é maravilhoso. Você vai no mercado, você vai no Costco, que é um atacadista, e aí você compra, nossa, aquele carrinho enorme, e você não fica empilhando coisas. Vou falar só uma coisa pra vocês. Assim que a gente pegou o carro, a gente não tinha pra onde ir, o que fazer. A gente ia pra, outro estado aqui perto, a gente ia pra Gunma, só pra poder ficar mais tempo dentro do carro. É ou não é verdade? É verdade. É verdade. É porque era gostoso, era muito gostoso. A gente ficava horas e horas dentro do carro, zanzando pra nada, assim, por nada. Empolgação também, né? Vamos, lojinha de usado. A gente ia, nossa, rodamos Gunma todinha pra conhecer as lojinhas de usados, só pra poder ficar mais tempo dentro do carro. Isso era maravilhoso. Como o compressor também do ar-condicionado é um pouco maior, também ele gela mais rápido, gela mais, no calor é gostoso, ele tem saídas de ar, mas tudo bem que a gente tá falando dos Kei que a gente teve, era velho, carro velho, né? Mas esse novo que a gente tem também é velho. E comparando o velho com velho, velho com velho, ele tem lá suas vantagens, né? Então, mais saídas de ar, tem ar-condicionado duplo que você, né, tem pra pessoa de trás também, você consegue regular a temperatura, tal, e aí você baixa os bancos atrás, fica um espação enorme pra você, porque o Vox, né, que é o carro que a gente tem, ele tem um formato mais ou menos de Kei, só que grande, né, maior, né,
Então, você tem... Dá pra você fazer, depende da mudança, se não tiver muita coisa, dá pra você fazer... É verdade. Uma mini mudança de uma pessoa aí, né? solteira, que, sei lá, ficou pouco tempo naquela casa, 6 meses, dá pra fazer a mudança Dá pra fazer. no carro. E aí, tem mais vantagem? Então, aí o lance na estrada, ele não gasta tanto. Mesma coisa ao contrário que a gente falou, né? O Kei, você tem que sempre estar num giro muito alto pra manter uma velocidade. Esse daí você consegue manter uma velocidade mais alta com... a gente tá falando isso num carro 2.0, né? Com menos giro. Então, ali você, a 1.200, 1.500 giros, você já tá numa velocidade mais alta, né? Diferente do Kei, que às vezes tá 3.000, 3.500 giros, né? Então, isso ajuda a gastar menos. Essas ultrapassagens que a gente falou e tudo mais, né? Esses seriam os pontos positivos, né? Espaço. Eu acho que só esses dois, né? Acho que só esses dois pontos positivos. Conforto, né? Vamos dizer, acho que primariamente é o conforto que é o ponto positivo, né? Primeira coisa, gente. E olha, eu vou falar pra vocês, isso é uma coisa até que eu falo pro André. A gente deu um passo pra frente, vamos dizer assim, rapaz, no dia que a gente precisava dar um passo pra trás, eu vou sofrer. Porque eu vou sentir muita falta desse espação todo. É verdade. Nossa. Dá até pra dormir dentro, né? Se você baixar os bancos, é possível você esticar um colchãozinho e dormir, né? Então, esse tipo de coisa não daria pra fazer, né? E agora os pontos negativos? Pontos negativos de um carro placa branca, a gente já falou. Sim, ele é mais gastão, no geral, principalmente dentro da cidade. O tanque desses carros... Por exemplo, um placa branca 2.0, o tanque é de, acho que se não me engano, é 45 litros. Então, na hora de você encher o tanque, também você acaba gastando aí, a gente gasta em torno de 7.500 ienes, mais ou menos. Sabe uma coisa que eu vou fazer, gente? Eu vou colocar aqui, ó, agora, enquanto eu estiver falando, eu vou colocar a minha planilhinha, abril do ano passado e abril deste ano. Vou mostrar pra vocês quanto nesse mesmo mês a gente gastou quando a gente tinha um carro Kei e quanto que a gente gasta hoje tendo um carro placa branca, né? Esse carro maior que, teoricamente, gasta mais. Pra vocês terem uma ideia da diferença de gasto que a gente tá tendo. O carro é um pouco mais gastão, né? Faz em média aí, de novo, né? Dizendo o nosso, porque tem hoje em dia carros placa branca que são os híbridos. Que eles aí, carro mais novo, só que é muito mais caro, né? A gente tá falando no nosso caso, que é um carro aí de 2008, se não me engano, é antigo, né? 2008, 2009. Mas a gente tá dizendo isso também, eu acho que é relevante, porque muitas das pessoas que estão aqui não vai querer gastar 3, 4 milhões num carro, ou 2 milhões num carro. O pessoal vai comprar um carro de 300 mil e 500 mil e forçosamente vai acabar caindo quiser um carro grande, vai acabar caindo num carro mais ou menos similar ao nosso, né? Um Vox, um Noah, um Stepwagon da Honda, né? Então, esses carros aí um pouco mais antigos, eles vão fazer nessa média aí de 9 a 11 por litro na cidade e na faixa de uns 13, 14 se for na estrada, né? Então, eles são mais gastões, o tanque é de 45, 50 litros, alguma coisa assim. Também você vai acabar gastando aí uns 7.500 ienes mais ou menos no preço atual, né, da gasolina, que é na faixa de 172, 175 ienes. Então, queira ou não, aí você gasta bastante. Um Kei, por exemplo, se não me engano, o tanque é de 25 litros, alguma coisa assim. Então, um Kei você vai acabar, para encher o tanque, gastando aí na faixa de 3.500, 4.000. Proporcional, né? Meio que, proporcional. Né? Ponto negativo do imposto, também que, por exemplo, o nosso carro veio 45.500 ienes de imposto. Tá? E esses 45.500 é porque ele já tem mais de 10 anos de uso. Eu acho que, se eu não me engano, é uns 39 mil e alguma coisa, né? Se você tiver um mais novo. Né, gente? Então você falou dos pontos negativos que a gente tá falando, né? Então, imposto caro. Mais gastão. Sim, claro, manutenções, talvez, acho que as peças desses carros... a troca de óleo troca mais de cara. Óleo mas é pouca diferença. Pouca diferença? Dá uns milão de diferença. Então 1.000 ienes de diferença, mas é mais caro. Eu acho que é um pouquinho, porque acho que, se não me engano, vai mais óleo. Também tem a questão que a gente já falou, né? Dá mais trabalho também, porque quando na hora de você aspirar ele, tem mais canto pra você aspirar também, né? Dá mais trabalho pra manter. E o quinto ponto negativo que eu diria é até pra dirigir, né, gente? Porque aí você entra nessas ruazinhas que é uns cubículozinhos, você fica, meu Deus do céu. Essas ruas são uns cubículos, muitas, né? Não são todas, claro. Mas é muito complicado isso. E o negócio do estacionamento... Eu não sou exímio piloto também, né? Eu sou, mais ou menos, né? Não sou tão bom assim. O Det, ele tá ficando velho, ele tá ficando mais descuidado. Ele tá ficando mais descuidado, ele não vê, tipo assim, não tá vendo Tá passando uma senhorinha, e tudo passa por cima. Eita, uma lombada? Ele tá achando que é GTA.
sabe assim? Aí ele Eita, passa na calçada e... Aí eu olho assim, que a senhorinha carcundinha ali, eu achei que a corcunda era uma lombada. Meu Deus, Passei por cima. Meu Deus do céu, tá ficando velho, tá ficando perigoso no volante. Eu preciso tirar minha carta, gente. Eu não tenho minha carta. Olha que tá absurdo. Véia? Mas deixa ficar quieto, menino. Eu sou velha, mas eu sou outra pessoa. 50 anos de idade. Eu sou a pessoa com mais atenção, tá? Se você não sabe das coisas. Enfim, gente, olha, vocês viram o tamanho. Eu já até perdi as contas de quantos pontos negativos em ter um carro placa branca. Mas eu vou falar a verdade pra você. Pra mim, vale muito a pena. Porque, cara, é tão gostoso você ficar no carro. Eu falei disso de quando a gente pegou o carro. Mas a gente ainda é assim. A gente gosta de andar ainda. A gente ainda é assim. A gente fala, meu Deus, nós só tem meio tanque. A gente precisa abastecer. Ah, mas vamos lá na loja de usado, lá em Guma. Vamos lá comer uma comida brasileira. Porque por aqui, por perto, tem um só lugar, o Capim Dourado. Que é uma loja muito boa, inclusive. Só que às vezes a gente quer coisa que lá não tem, sabe assim? E aí a gente vai lá pra Guma e fica rodando por lá. Menino do céu, nossa senhora. É gostoso. É gostoso, né? Tem um amigo meu que fala assim, enquanto você tiver um carro Kei, continua com ele, porque se você trocar por uma placa branca, você não vai querer voltar atrás, né? É um caminho sem volta. É um perigo isso aí. Não, mas obviamente que tudo depende da necessidade, né? Eu acho legal os carros Kei, com certeza teria, porque as vantagens são muito maiores, né? Mas esse lance ia ser legal se eles conseguissem dar um jeito de inventar um Kei grande, né? Bem grande, né? Mas aí não ia ter motor, lugar, né? Não ia ter motor pra isso. Enfim. Mas, eu acho que, assim, o placa branca, assim, pra ser bem realista, né? O Kei, se é um casal como a gente, que não tem filho, sabe? Que somos só nós dois e tudo mais, ainda é tranquilo de ter. Mas pra gente, um ponto que pega mesmo na questão do espaço, não é nem pra fazer mercado, é que nós somos músicos, não? O André é músico, então é guitarra pra carregar, é amplificador. Agora são 2 pedestais, ele comprou um pedestal novo, então temos 2 pedestais. Rapaz, isso tudo aqui num casezinho, mas ia dar um trabalho. A gente ia ter que brincar de Tetris. É verdade. Você pensou? Perde tempo, acaba perdendo tempo, né? Porque daí tem que desmantelar tudo. E com o carro grande, a gente nem precisa desmontar muita coisa. Só baixa um pouquinho o pedestal do microfone e tal, pronto, coube tudo. Bonitinho. Tá, mas assim, indo pras tecnicalidades da coisa, também não é só porque é placa branca que vai ser esse valor que eu falei, 45 mil. Se eu não me engano, tem várias categorias de imposto que você vai pagar. Por exemplo, o carro Kei, que é o menos de 1.0, aí ele vai ser, não é só pra falando de cabeça, por exemplo, o carro até 1.0, vamos supor, o imposto é 10 mil. Se for de 1.0 até 1.3, aí vai ser, sei lá, tipo, 20 mil de imposto. Se for de 1.3 até 1.8, aí ele vai ser, tipo, não sei, 30 mil. Tem isso, então. Entendeu? Aí se for de 1.8 até 2.3, aí ele vai ser, sei lá, nessa faixa do nosso aí, que é, se não me engano, 39 mil. Alguma coisa assim. E aí também, se você for pegar carros maiores ainda, com motor maior, a 2.4 até 3.0, 3.5, vai ficar mais caro ainda. Então, o que a gente tá de novo falando, esses valores mais ou menos, é do nosso carro. Sim. Que é um Vox 2008. E a gente nem sabia quanto que ia vir. A gente nem sabia, foi uma surpresa. Tinha uma ideia, tinha uma ideia. Tinha uma ideia, mas a gente não sabia o valor exato que seria, né? Isso é fácil, é que a gente também não pesquisou, mas assim, se você colocar no Google e uma coisa que também, se você souber, por favor, deixa aí nos comentários para mais pessoas saberem. Quando o boleto chegou, ele chegou como pagamento único. Você não parcela o boleto do imposto do carro. Porém, o mesmo amigo que eu falei para vocês agora há pouco, falou que tem um esquema aí, que um site, eu não sei qual, que você pode pagar com cartão de crédito, aí dá para parcelar. Então, tipo, 10 vezes. E se a pessoa não conseguiu o cartão de crédito? Aí lascou, meu filho. Eu acho que não tem RH aqui não, mas em geral... É uma informação, assim. Se em você, geral é à vista. Sim, se você tá buscando informações, a gente teve que pagar esses 45 à vista. A gente ainda tinha prazo para pagar, mas se você já tem o dinheiro, é melhor já se livrar do BO, né? Porque eu sou rica! Eu sou rica! Ou então, se tiver um cartão de crédito e quiser parcelar, dá pra fazer isso também, acho que se não me engano até 10, 12 vezes, né? É possível fazer, mas assim, eu não consigo passar esse caminho pra vocês. Sim, inclusive mas se até o final do vídeo a gente descobrir, a gente vai
A Jéssica vai ensinar, a gente vai fazer um insert no vídeo. Não. Eu quero que vocês deixem um comentário. Ó, pessoal, vocês não sabem de nada? Ó, vou falar aqui, ó. O site é esse, você faz assim. Ou então, ó, esse site explica tudo, como é que você faz. Ajuda a gente aí, ajuda a comunidade brasileira a se ajudar. Unidos venceremos os boletos também, tá bom? Por favor. E é isso aí, o vídeo fica por aqui. Nós esperamos que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal pra ajudar a gente aí. Por favor, né, que a gente, pô, tem um trabalhão aqui pra fazer os vídeos. Parece que não, mas é verdade. É verdade. Dá trabalho, sim. E é isso aí. Deixa o seu comentário também pra dar uma engajada nos vídeos, dar uma força pra nós. Se quiser deixar uma mensagem positiva pra gente ficar feliz. E se você ainda não sabe, se você ainda não estiver sabendo, a gente tem um projeto musical chamado Hey J Covers. Clica aqui nesse cardzinho ou então vai lá no Instagram Hey J Covers. Procura a gente, tem música no Spotify, tem canal aqui no YouTube também. Spotify, não só no Spotify, mas em todas as plataformas musicais. Apple Music, eu falo Deezer. do Spotify que é o Spotify, mais popular, eu acho, é o mais popular, mas, gente, o aplicativo de música que você tiver aí, ele vai ter as nossas músicas com certeza, tá bom? Aí tem os clipes também. Sim. Tá bem completo, tá? E se você estiver aqui no Japão, fica de olho aí nas nossas postagens ou no nosso Instagram também. Lá tem um link que vai dar na nossa agenda e a gente tá fazendo algumas apresentações. A gente já chega agora, toma essa. Então, e a gente tem algumas apresentações aí marcadas e a gente pode te encontrar pessoalmente. Então, por favor, não perca tempo, vai lá, dá uma olhadinha na nossa agenda que a gente quer conhecer vocês também, tá bom? É isso aí, então ficamos por aqui. Grande abraço pra vocês, tchau! Tchau, até mais!